Olá pessoal, sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e na aula de hoje vamos estudar um pouquinho do arcadismo. Mas antes de começarmos a nossa aula e eu ir para a ementa com vocês, eu gostaria de fazer uma retomada também do Barroco, que é uma das aulas que nós vimos comentando sobre isso, falamos do Barroco, mencionamos algumas coisas importantes, e temos que dar uma consideração maior também na aula de hoje. Então, a nossa ementa começa aí com a retomada do Barroco, o arcadismo, os anos 700, arcadis brasileiro e o arcadismo em Portugal. Quando nós comentamos, que desde a nossa aula de trovadorismo, humanismo, nós comentamos muito sobre a relação dessa nossa reta, nossa retinha aí que tem desde o trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo e barroco. Então, para você poder se localizar um pouco melhor, eu vou fazer uma retomada disso, tá? Trovadorismo e humanismo, nós estávamos estudando que era sobre as cantigas. Então, tínhamos lá cantiga de amor, amigo, escárnio e maldizer. No classicismo, nós estudamos algumas coisas relacionadas a Camões, Luís Vaz de Camões. Mencionamos aí sobre os cantos dos Lusíadas, que eram divididas nos cantos. Analisamos o canto 3, que era da Inês de Castro, que eu comentei com vocês que cai nos vestibulares, nessa relação. Aprendemos também a metrificar. Nessas métricas nós vimos o quão é importante. Fomos depois para o quinhentismo. O quinhentismo aconteceu entre o século XV e XVI. Eu falava lá para vocês, lembram como contar, como nós podemos contar os séculos? Então, se eu tenho 1418, qual que é o século? Eu pego 1400, eu faço 14 mais 1, totalizando 15. Então, isso ocorreu no século XV. E no quinhentismo, nós tínhamos comentado sobre o descobrimento do Brasil. Me recordo que nós falamos muito desde a vinda de Pedro Álvares Cabral para cá, falamos da carta de Pedro Vaz Caminha, e entramos no Barroco. E quando nós entramos no Barroco, nós mencionamos algumas imagens que eram muito importantes, mencionamos ao período, a linguagem. Me recordo também que nós falamos sobre figuras de linguagem que eram muito pertinentes para a época. Foram aí que as figuras de linguagem começaram a existir, fazer um grande papel na literatura, nos textos, e hoje nós vamos comentar também sobre o papel das figuras de linguagem. E eu trago para vocês uma retomada do Barroco ao Barroco com a Ceia de Emaús, 1601, um quadro aí pintado por Caravaggio, Por que eu trago esse quadro? Por que eu faço essa retomada? Porque durante o período do Barroco e o período do arcadismo, é muito importante a gente ter em mente algumas artes, poxa, Bruna, mas é só uma relação de língua portuguesa e às vezes envolve o contexto histórico, envolve o contexto das artes. Exatamente, envolve diversos contextos. E eu não podia deixar de mostrar para vocês algumas das artes que nós temos, Então, essa arte, como nós podemos observar de Caravaggio, e assim uma menção da aula passada, nós vimos que a relação do preto e o branco, do claro e o escuro, a relação de sombra, tudo isso nós podemos perceber pela imagem. Faz uma grande relação aí ao período literário. Outra imagem que eu trouxe para vocês também foi o Êxtase de Santa Teresa, 1647 a 1652, de Bernini. Também outro artista, muito famoso na época, que ajudou. Só que no caso ele foi diferente de Caravaggio. Vocês podem observar aí que Caravaggio tinha a relação da pintura e nós podemos notar aqui que Bernini era uma relação mais de escultura. Então, diversas artes começaram a surgir na época, os valores, a relação da igreja, nós podemos observar que envolve muito o cristianismo, desde o que nós mencionamos lá do humanismo e do trovadorismo. Então, a gente pode perceber que é uma relação de Deus. Então, até representa um pouquinho aí a ceia. E nesta imagem que nós temos aqui também representa um dos anjos, flechando o coração, pode ser de uma mulher ou até mesmo da Virgem Maria. O Barroco no Brasil ele foi introduzido por intermédio dos jesuítas, no final do século XVI. E eu tinha comentado com vocês um pouquinho sobre isso. Como teve a grande influência da igreja no Brasil,
né? Os jesuítas eram para catequizar os índios, esse era o grande propósito, a grande influência, fazer com que eles não fossem gentios, mas aí gentios com O, lembram que eu havia comentado sobre isso? O gentil com O era uma pessoa leiga no assunto, até vista como ignorante. Ela não sabia de nada, não tinha conhecimento. Já o gentil com L é um adjetivo, né? Uma característica, uma pessoa gentil, bem educada, solícita para os outros. Temos também nessa época o Aleijadinho, 1738, e morreu aí em 1814. Ele que elaborou uma arte profundamente nacional, trouxe muitas coisas para o Brasil, diversas características que até hoje permeiam. Se a gente fosse contar o século que nós temos, 1738, qual século seria? Então a gente coloca lá 17 mais 1, século 18. E aí é uma grande relação do que nós vamos estudar hoje com o arcadismo, a relação do século 18. Lembram do iluminismo, o movimento das luzes? É isso também que nós vamos mencionar na aula. Trouxe mais uma imagem para vocês, que é a cena da Paixão de Cristo, no Santuário de Bom Jesus, do Matozinho, né, em Congonhas, Minas Gerais. Essa obra foi produzida por Aleijadinho, 1796 a 1999, que era o período. Então, se a gente puder observar aí, nós podemos ver também uma outra representação, né, de Jesus, a parte da igreja. Lembra que eu comentava com vocês que o teto tinha que estar ao centro de tudo, tinha que ter Deus lá no alto, uma valorização do sublime. Então a palavra sublimar aí é desejar, né? Como que nós vamos chegar próximo a ele, é essa a questão. O padre Antônio Vieira, nessa época, também foi muito importante, porque ele fazia os seus sermões, né? E esses sermões dele eram um pregador emérito, que fizeram uma fama e deram-lhe todo sentido para uma vida agitada, repleta de situações antagônicas, oscilando entre a glória e o desterro. O que seria isso? Se a gente for pensar nessa relação de glória e desterro, os sermões do padre Antônio Vieira retratavam muito isso, né? O que seria? Era uma relação de poder entender como quando ele se encontrou no Brasil, quais foram as pessoas que ele teve, e por ser um padre, como que ele poderia ajudar as outras pessoas, o que ele poderia trazer, o que ele poderia agregar nos sermões, né? Nós temos o sermão da Nossa Senhora do Ó. Daí tem diversas interpretações. O ó é quando uma pessoa vai louvar na igreja e que a boca faz o ó. Tem a questão do erotismo também. Então tem diversas interpretações para as histórias do padre Antônio Vieira, e os textos dele sempre permeiam essas questões religiosas. Essa é uma imagem para vocês, né, do padre Antônio Vieira, o modo que ele catequizava os índios. Temos até uma interpretação que essa relação, às vezes, de professor e aluno, o padre e os fiéis, sempre fica numa parte a mais, né? Então, as pessoas, o padre, no caso, ele fica no altar, e o professor, às vezes, ele fica próximo à lousa, ou fica em pé, todos os alunos abaixados. Vem desde essa relação do período do quinhentismo, que depois foi para o barroco. Como que seria isso? Como que envolveu essa situação, né? Um vai elucidar, vai ter o poder da retórica de falar. Então, retórica é uma pessoa que se expressa e fala muito bem. E os outros de ouvir. No caso, os índios tinham esse poder, né? Eles tinham o poder de ser servos, no caso, de ouvir, e o padre que tinha o poder supremo. O padre Antônio Vieira, além de moralista e espiritualista, era também um instrumento de intervenção de política. O Sermão do Bom Ladrão, o Sermão da Sexagésima e o Sermão do Santo Antônio eram um dos sermões mais famosos que tinham para a época. O Sermão do Bom Ladrão ele foi escrito em 1655, ou seja, século XVII, né? Por que envolvia isso? Mostrava essa relação da política. Algumas coisas que o padre Antônio Vieira não gostava, ou que ele via, ele tentava abordar isso nos textos dele, uma forma de interpretação, ou que mais para frente Portugal pudesse ler, ou as pessoas também, para que tivessem uma interpretação melhor e um sentido para isso. Gregório de Matos, ele nasceu em 23 de dezembro de 1636, na cidade de Salvador. Então a gente já começa a ter uma outra interpretação, né? Então falamos sobre Padre Antônio Vieira, mas agora a gente vai para Gregório de Matos, que é nacionalista. Então muitas vezes cai nas provas,
até menciona textos do Gregório de Matos, alguns sonetos, algumas histórias, que vale a pena ter muita atenção nisso, vale a pena vocês se atentarem bastante na hora da leitura e, acima de tudo, lembrar daquela nossa reta. Né? Então, poxa, Bruna, como que eu vou decorar isso? Como que eu vou entender? Procure fazer um mapa mental. Eu sempre falo, é muito importante. Façam um mapa mental. E com ele, tentem abordar pontos, né, características que marcaram na época para vocês, quando eu disse de trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco. E agora nós vamos também para a parte, né, do classicismo. Então, vale a pena vocês prestarem atenção para ajudar. Muitas das vezes cai no vestibular o livro, né, pede características do autor, e às vezes são muitas coisas para a gente poder entender, poder abordar, e acho que vale muito a pena vocês montarem esse mapa mental. Alguns com imagem, outros fazem em forma de fichamento, né? O que seria um fichamento? Seria um trecho, um papelzinho, a pessoa vai lá, escreve características principais, vai guardando isso, deixa ali computado, deixa guardado, e depois ela volta para poder estudar. Nessa retomada barroco, nós temos o primeiro soneto, né, a Maria dos Povos. Já estudamos também o que é soneto. Na aula de hoje eu vou mencionar isso com vocês, tá? Então fiquem tranquilos, vamos abordar isso de novo. E eu vou ler esse soneto muito importante para a época, que foi para a parte do barroco em relação a Gregório de Matos. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estávamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, e em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil cortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Então, se a gente pode até analisar e lembrar um pouquinho das figuras de linguagem. Nós temos aqui algumas figuras de linguagem que é chamada de antítese, né? Ao mesmo tempo que ele fala que ela é gentil, ele também menciona que ela é fria. Então, antíteses são ideias opostas. Vale muito a pena vocês lembrarem isso e até anotarem. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Não aguardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza em terra, em cinza, um pó, em sombra, em nada. Então, olhem só, nós temos um soneto, né? Mas, se a gente for pensar aí, que seriam, né, 2 quartetos e 2 tercetos. Lembra que nós mencionamos de estrofe, mencionamos de verso. Eu vou voltar também, tem um slide preparado para vocês para poderem relembrar um pouquinho melhor sobre isso. Se nós fôssemos analisar, né, esse soneto de Maria dos Povos, nós temos que ver uma relação, como que ela é apresentada, a característica física dela, como que ela atraía as pessoas, né? Era gentil, mas enquanto com gentil descortesia. Então, ela não era nem um pouco educada em alguns aspectos. O ar que fresco Adonis te namora, te espalha, a rica trança voadora, então a gente consegue imaginar em algumas coisas da personagem, e depois goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor a sua pisada. Então isso às vezes é meio pesado de interpretação, né? Às vezes ela preza a flor, a mocidade, ou seja, a vida juvenil, e às vezes acaba, né, na maturidade dela tendo outros comportamentos. E nós entramos para a aula de hoje. Precisava fazer uma retomada com vocês sobre o barroco para poder mencionar aí com vocês sobre o arcadismo. Por quê? Né? Muitas das coisas que eu vou mencionar com vocês do arcadismo envolve o barroco. Desde as artes, nós vamos notar e perceber muito isso. E eu dou uma continuidade maior aí na reta, né? Nossa reta que nós iniciamos, nós montamos. Então, trovadorismo e humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, e agora nós temos o arcadismo. Como que nós vamos ver no arcadismo? Surgiu aí a partir do século XVIII. Então, é muito importante. Bruno, eu posso observar aí na reta que o século XVIII tem já uns fios da meada no barroco. Exatamente. Por isso que eu mencionei com vocês alguns pintores e autores de suma importância para a época. E nós vamos entrar agora para o arcadismo. Vamos para um breve intervalo, tomar uma água e um café e já voltamos.